Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é mostrar que estamos vivendo realmente uma guerra contra nosso Senhor Jesus Cristo, uma guerra contra Nossa Senhora. Na verdade, o mundo, desde o princípio, desde Adão e Eva, que o Satanás ali, quando induziu Eva a pecar, há essa guerra. É desde o princípio. Inclusive, nas próprias Sagradas Escrituras, Deus fala que vai pôr inimizade entre nós, que obedecemos aos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, e os aliados de Satanás, aqueles que o seguem, seus asseclas, e por aí vai. Eu quero mostrar não apenas isso, mas mostrar que essa inimizade, essa guerra, é entre aqueles que obedecem a nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão na verdadeira igreja, fundada por nosso Senhor, contra os inimigos. Só que tem uma questão aí que é muito importante a gente se debruçar e pensar sobre, que é em relação àqueles que muitos pensam que são nossos aliados, estão conosco, mas não estão. Eles fazem um trabalho sujo, trabalho de confundir a mente das pessoas, a mente dos fiéis, ao ponto de muitos fiéis não tirar uma conclusão que é simples até, uma conclusão correta, que é o seguinte, que essas autoridades que estão aí no Vaticano, essas autoridades que se apossaram das estruturas da Santa Igreja, todas elas são ilegítimas. Todos esses papas são ilegítimos, são falsos papas. E por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte, vou fazer a seguinte pergunta a vocês. Pode um servo de Satanás, um aliado de Satanás, servir a Cristo? Não. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Satanás. Pode alguém que é aliado de Satanás, serve ao Satanás, está a serviço do Satanás, ser um papa? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Não pode. Mas pensem bem, mas para muitos padres que são tidos como conservadores, tradicionalistas, isso, aquilo, outro, e muitos leigos também, pode. Ou seja, você pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Mas a gente vai perceber por que, eles pensam assim. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Sejam bem claros com vocês mesmos. Pode alguém ser servo de Satanás, aliado de Satanás e servir a Deus? Ser verdadeiramente católico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda questão que eu vou adentrar com vocês é a seguinte, que esse grupo que aparentemente resistem, que é conhecido como Reconhecer e Resistir, como da Fraternidade, São Pio X e outros aí, que é conhecido, repito, como Reconhecer e Resistir, eu chamo verdadeiramente não de reconhecer e resistir, mas de reconhecer e confundir. Por quê? Porque eles reconhecem que essas autoridades são servas de Satanás, trabalham para o Satanás, para a serpente, para o dragão, seja lá como queiram chamar o demônio, o Satanás, mas dizem que essas autoridades são legítimas. Então, se você afirmar para qualquer fiel, para qualquer pessoa simples, e dizer, olha, quem serve a Deus age assim, assim, assado. Quem serve a Satanás age assim, assim, assado. E perguntar, alguém pode
servia a Deus e Satanás ao mesmo tempo? Não, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que quem com ele não colhe, espalha. E quem não é por ele é contra ele, simples assim. Isso é bem claro, as verdades católicas são bem claras. Então, eu aqui estou com duas declarações de dois padres aí, que é tido como conservadores, tradicionalistas, e vou mostrar para vocês como que eles enganam muitos. Enganam, e vou inclusive desmascarar um aqui agora, nesse vídeo. Eu vou começar por um aqui, que é o padre François Costa. Ele, de acordo com essa nota aqui doutrinal sobre os títulos marianos, Mãe do Povo Fiel, não corredentora, tanto ele quanto o padre David Nas reagiram contra, se opuseram, estão, entre aspas, resistindo ao Vaticano. Essa nota doutrinal aqui, na verdade, essa nota blasfema, essa nota herética, essa nota anticatólica. A nota diz o seguinte: nota doutrinal sobre os títulos marianos, Mãe do Povo Fiel, não corredentora. O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado por Leão XIV, esclarece os títulos a serem usados para Nossa Senhora. Pede-se também atenção especial para o título de Medianeira de Todas as Graças. Aqui, Mater Populi Fidelis é o título da nota doutrinária publicada nesta terça-feira, 4 de novembro, pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, assinada pelo prefeito cardeal Vitor Manuel Fernandes. Esse Vitor Manuel Fernandes, já fiz um vídeo aqui sobre ele é um tal de Túcio. Ele é conhecido lá por muitos dos seus pares como homossexual. Escreveu até uma obra chamada Beija-me com tua boca, que é uma obra mais de sensualidade, de pornografia, de iniciação ali sexual blasfema, anticatólica, do que propriamente uma obra católica. Ou seja, é realmente um ser a serviço de Satanás dentro do dicastério para a doutrina da fé, que talvez seja o principal dicastério lá, Se trata da fé. Aqui a nota foi assinada pelo cardeal Vitor Manuel Fernandes e pelo secretário da seção doutrinária, Monsenhor Armando Mateu. A nota foi aprovada pelo Papa, pelo Leão XIV ou Camaleão, em 7 de outubro passado. É fruto de um longo e articulado trabalho colegiado. Presta atenção, é fruto de um longo e articulado trabalho colegiado. Esses inimigos de Deus, eles trabalham longamente. E é um trabalho colegiado, ou seja, de muitos, não é apenas de um, ou seja, é toda a estrutura contra Nosso Senhor. Trata-se de um documento doutrinal sobre a devoção mariana com foco na figura de Maria, associada à obra de Cristo como mãe dos fiéis. A nota fornece um importante fundamento bíblico para a devoção a Maria, além de reunir diversas contribuições dos padres, dos doutores da Igreja, dos elementos da tradição oriental e do pensamento dos últimos pontífices. Aqui, essencialmente, a nota reafirma a doutrina católica. Eles fazem isso, Eles afirmam, que é para, tipo o seguinte, eles mostram o mel, mas depois vem o veneno. O veneno está incluso no mel. O mel aqui seria a doutrina, digamos assim. Essencialmente, a nota reafirma a doutrina católica que sempre enfatizou como tudo em Maria é direcionado para a centralidade de Cristo e sua ação salvífica. Portanto, embora alguns títulos possam ser explicados por meio de uma exegese correta, considera-se preferível evitá-los. Em sua apresentação, o cardeal Fernandes valoriza a devoção popular, mas adverte contra grupos e publicações que propõem um desenvolvimento dogmático particular e levantam dúvidas entre os fiéis, inclusive por meio das redes sociais. O principal problema na interpretação desses títulos aplicados à Virgem Maria diz respeito à forma de compreender a associação de Maria na obra da redenção de Cristo. Continua, vou ler aqui boa parte para vocês. O documento cita uma discussão interna
Deixa eu ver aqui. Em relação ao título corredentora, a nota recorda que alguns pontífices utilizaram este título sem se terem demasiado explicados, ou seja, todos os papas verdadeiros que falaram acerca disso, discorreram acerca disso, não explicaram. Eles que vão explicar agora. Essa igreja aí, essas falsas estruturas, esses falsas autoridades são piores, muito piores do que os protestantes. Os protestantes pelo menos declaram, nós não somos católicos, nós somos contra Nossa Senhora, nós não gostamos de vocês, nós realmente protestamos. Mas eles não. Eles sempre se passam por católicos, mas são piores que os protestantes. São os inimigos da igreja. Mas vamos continuar. Geralmente apresentam-no de duas maneiras diversas, em relação à maternidade divina e em referência à união de Maria com Cristo junto à cruz redentora. Ou seja, diversos papas, santos, doutores da igreja, papas santos mesmo, como o Papa Pio X e outros, sempre falaram Nossa Senhora a respeito dessa corredenção. Inclusive no meu vídeo anterior falei sobre isso, sobre o rosário. Mas agora não, esses homossexuais, esses seres servos de Satanás, é quem sabe quem é Nossa Senhora, e não os santos e doutores. O Concílio Vaticano II decidiu não usar esse título por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas. Olha só a razão. Presta atenção, por razões dogmáticas, pastorais e ecumênicas, ou seja, para não ferir as outras religiões. Eu expliquei o que é pastoral e ecumênico em vídeo anterior, vocês procurem saber. Pastoral é nada mais, nada menos, no sentido atual, é entregar as ovelhas para os lobos, e ecumênico, que ecumênico em termos católicos propriamente dito, quer dizer que é a reunião de toda a igreja, de todos os bispos católicos. Não é de todas as religiões, não, é de toda a igreja. Aí chamava ecumênico, é por isso que se chama Concílio Ecumênico de Trento, por exemplo, Concílio Ecumênico Vaticano, porque é a reunião de toda a igreja, não de todas as religiões, mas agora eles adulteraram ecumênico para se tornar todas as religiões, ou seja, fazer amizades com os inimigos de Cristo, porque o Salmo 95, versículo 5, sempre falo sobre ele, afirma que os deuses das outras religiões, os deuses das gentes, é Satanás, é o demônio. Pastoral aqui também eu já expliquei, mas vou só sintetizar. Pastoral, no sentido católico propriamente dito, são as atividades, as funções próprias dos bispos para defender as ovelhas, no caso nós, fiéis, dos lobos, que são os hereges, que são os apóstatas, daqueles que atentam contra a igreja. Agora não, pastoral se tornou o contrário, é entregar as ovelhas aos lobos. Aí aqui eles falam, São João Paulo II utilizou, ao menos em 7 ocasiões, relacionando-se especialmente com o valor salvífico da Nossa Senhora dó oferecida junto a Cristo, ao qual se une Maria, sobretudo na cruz. E esse falso papa aqui, foi ele que incluiu no Santo Rosário o tal dos mistérios luminosos, que nenhum conservador quer rezá-lo, mesmo chamando de santo. Aqui, vamos continuar. O documento cita uma discussão interna na então Congregação para a Doutrina da Fé, que em fevereiro de 1996 discutiu o pedido para proclamar um novo dogma sobre Maria como corredentora ou medianeira de todas as graças. O parecer de Ratzinger era o contrário, ou seja, todos eles são contrários a Nossa Senhora. Questão da medianeira aqui. A nota enfatiza que a expressão bíblica refere-se à mediação exclusiva de Cristo, é peremptória. Cristo é o único mediador, isso aí todo mundo sabe. Por outro lado, destaca o uso muito comum da palavra mediação dos mais diversos âmbitos, tal. E aqui eles continuam e vai falando.
né? Não vou ler mais o documento todo. Mas está aqui a nota, né? Sobre o dicastério para a doutrina da fé. Está aqui. Grande, muito grande. Depois, quem quiser ler, está aqui as referências. Ó. 197 referências. Ou seja, eles trabalharam, fazia muito tempo que eles queriam um documento para ser contra Nossa Senhora. Não é um documento recente. Tem quase 200 referências. Dito isto, né, falando sobre essa nota blasfema aqui, que não é o... para você ver, e eles se refere à mediação de Nossa Senhora, afirmando, tem uma parte aqui que eu li, que diz que é sempre inoportuno utilizar o termo corredentora em relação a Nossa Senhora. É sempre inoportuno. E por aí vai. Está aqui a nota, aqui, como falei, né? Agora eu vou mostrar para vocês a reação, digamos assim, a isso tudo, de dois padres. O padre François, como eu falei, e o padre David Nas, que são aparentemente conservadores, tradicionalistas, mas eles também trabalham para os inimigos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem A de católico, A de piedade, mas não são, infelizmente. Vamos olhar aqui a nota. Aqui, ó. Isso aqui é a nota da Capela Santo Atanásio, cujo padre lá é o padre François, que tem esse site aqui, até a Escola Santo Atanásio. Vou falar um pouco sobre essa escola. Aqui, ó, influenciadores. Isso aqui é a nota no Instagram. Eu não tenho Instagram, eu peguei isso aqui, minha esposa me enviou e eu peguei e estou compartilhando com vocês. Na web, tanto ó, que eu não entrei, porque eu não tenho conta, essas coisas aqui, ó. Influenciadores, não deixem de publicar o que vocês sabem sobre a corredentora e a medianeira de todas as graças, a Santíssima Virgem. Vamos continuar. Esperavam o quê? Pensavam que Nossa Senhora não seria enfrentada? Leia de novo o Apocalipse, capítulo 12, e meditem sobre a luta entre a mulher e a serpente. Continuamos. A visão ecumênica, protestantizada e carismatizada não lhes deixa ver nem mesmo as excelências da Santíssima Virgem, a corredentora e a medianeira de todas as graças. Prestem atenção, olha o termo que ele utiliza: visão ecumênica, protestantizada e carismatizada, ou seja, todas essas notas aqui é sobre essa falsa hierarquia que está aí, esse falso papa com os seus asseclas. Como que alguém pode ser católico e ter essa mentalidade ecumênica, protestantizada e carismatizada? Como que um protestante e alguém que se une com outras religiões, que é o termo ecumênico hoje, né? E as outras religiões têm Satanás como Deus, pode ser católico, mas para eles tudo bem. Vamos continuar. Aqui, ó. Não tardará muito e darei uma aula sobre a corredenção de Nossa Senhora e sua mediação materna. Em que consiste e por que essa luta contra as glórias de Maria? Aí eu pergunto, essa aula vai ser uma aula para os fiéis ou vai ser uma aula para colocar aqui nesse site aqui? Vai ser mais um curso. Tá aqui, ó. Padre François tem um site, se eu não me engano. Tem outros cursos aí que ele vende em outras plataformas. Recentemente eu vi, parece. Aqui, ó. Ele oferece cursos. Aqui, ó. Cursos de noivos. 4 horas e 56 minutos. Você paga R$ 189. Espiritualidade católica tradicional. 4 horas e 58 minutos para você ficar escutando. Você paga R$ 189. Espiritualidade católica tradicional. Meu Deus do céu. Isso aqui é um absurdo. Como é que um sacerdote que conhece as escrituras, está lá bem claro, dai de graça o que de graça recebestes, e essa passagem ela não é aplicável a todos, mas às autoridades da igreja, porque Nosso Senhor estava falando aos bispos, no caso, na época, aos apóstolos,
e seus sucessores, né, que são os bispos atualmente, seus auxiliares, que são os padres, sacerdotes, como que, sabendo disso, você vende os tesouros da igreja, meu Deus do céu? Quando tantos mártires, tantos confessores, tantos papas deram a vida por isso, meu Deus do céu. E agora esse pessoal vendendo cursos. Não é só ele. Tem outros padres aí, como o padre Paulo Ricardo, fazendo fortunas com isso aqui. Fazendo dinheiro. Tá aqui. Deu para compreender? Esse pessoal é como o Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco, eles são muito estratégicos. Sempre quando tem uma crise, eles falam sobre a crise e apresentam um livro. Apresenta a solução, que é um livro, cursos para vocês fazerem, comprarem. Sempre parece que a religião hoje, parece não, para esse pessoal a religião se tornou uma fonte lucrativa, uma questão econômica. Ah, não, ó, uma crise ali, vamos oferecer esse produto, vamos isso, aquilo, outro. E assim sucessivamente. Vamos continuar aqui na nota do Padre François. E ele avança, né? Vamos avançar. E nem adianta dizer que foi somente o dicastério para a doutrina da fé, presidida por Sua Eminência, o Cardeal Tuccio, eles usam até o termo, né, o pronome de tratamento, né, correto, né, para um verdadeiro cardeal, né, o Cardeal Tuccio, quem disse isso. Não é assim, pois o Santo Padre, o Papa Leão XIV, aprovou sua publicação. Como é que você chama de santo um homem desse, meu Deus do céu? Vamos retornar aqui. Aqui, ó. Aqui. Esperavam o quê? Pensavam que Nossa Senhora não seria enfrentada? Leiam de novo o Apocalipse capítulo 12, meditem sobre a luta entre a mulher e a serpente, ou seja, a serpente é Satanás, é o dragão que luta contra a mulher. A mulher aqui, ele está se referindo a Nossa Senhora, né, os católicos. Aí eu pergunto, como é que você chama alguém de servos de Satanás e católico ao mesmo tempo, meu Deus? Como que aqueles que servem a serpente, que trabalham para ela, servem também a Satanás? Como se ele mesmo mostra aqui no Apocalipse que se opõe, é uma luta. E desde o Gênesis, que está lá, Nosso Senhor estabeleceu, o próprio Deus estabeleceu, a inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher, meu Deus do céu. Como agora podem juntos? Porque para eles, tanto Túcio, como ele fala aqui, quanto o Papa, são católicos, ou seja, trabalham para Nossa Senhora. Meu Deus do céu, isso não entra na mente de ninguém. Porque a Igreja Católica, ela está ali por um motivo, que é a Cátedra da Verdade. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Um Papa não pode servir a Deus e o Satanás ao mesmo tempo. Isso é falso. Mas para eles podem. É por isso que eu chamo esse pessoal de reconhecer e confundir. São piores que protestantes, de batina. Não é porque eles rezam missa tridentina, usam batina, que agora eles se tornaram católicos, não. Eles trabalham também por Satanás. Eu vou mostrar aqui mais ainda à frente, nas Sagradas Escrituras, como que eles nos enganam, meu Deus do céu. Enganam a muitos. Vamos continuar, né? Aí tá aqui, ele mostra aqui a mulher, né, na lua, pisando na cabeça da serpente, Nossa Senhora. Pronto. Agora, para vocês verem aqui, esse padre que engana, ele não ajuda a compreender, ele engana, ele reconhece que são servos de Satanás, o Papa e seus asseclas, no caso aqui o Túcio, né, que é o prefeito do dicastério lá da fé, mas também são católicos ao mesmo tempo. É um absurdo. Na mesma balada, digamos assim, né, na mesma trilha, segue o Padre Ness. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, espero um pouco, tenha um pouco de paciência. Eu vou assistir ao vídeo completo com vocês e vou tecer comentários depois. Por quê?
porque eu estou com um problema aqui no meu computador. Então, ou eu escuto o áudio ou eu comento, não dá para fazer os dois. Então, eu decidi colocar o áudio para vocês e depois eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso a esse vídeo dele que está no Instagram, que eu tive acesso ao vídeo pelo Instagram. E vocês, se der algum problema no áudio, alguma coisa, vocês o assistem. Só um momento, por favor. Rasguem o Tratado da Verdadeira Devoção. Rasguem o livro As Glórias de Maria. Joguem fora todos os discursos e alocuções dos últimos papas, Leão XIII, Bento XV, São Pio X, Pio XI, Pio XII, na qual eles afirmam a corredenção e a mediação universal de Nossa Senhora. Neste 4 de novembro, neste dia terrivelmente histórico, em que sai de Roma uma nota pretensiosamente esclarecendo a devoção da Senhora, na qual, dentre outras coisas, se fala que é sempre inapropriado usar corredentora ao referir-se a Nossa Senhora. Abominável, abominável. Esses homens estão a serviço do demônio, a serviço de Satanás. Satanás reinará no Vaticano e o Papa será o seu escravo. Foi o que o padre Kolbe viu na comemoração dos 200 anos da fundação da primeira loja maçônica em Roma, em 1917, quando as sociedades secretas diziam que no Vaticano reinaria o seu espírito. E essa nota foi aprovada pelo Papa no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Diga-se não uma guerra contra Nossa Senhora e, portanto, uma guerra contra nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós estamos diante de nós com homens que não mais professam a fé católica. Homens que trabalham para a destruição da igreja. É preciso resistir. É preciso resistir. Não tem como mais ficar passando pano nessa gente. Cadê esse povo que fica com pulseirinha no braço, com totus tuus e consagração total? Tem que se levantar agora para defender Nossa Senhora. Mesmo se um anjo do céu descesse e falasse algo que fosse contrário à doutrina católica, nós deveríamos resistir. De São Paulo, nós devemos resistir ao Papa, aos bispos, quem quer que seja, a Túcio, ou sei quem sei lá é, essa tristeza desse homem, que está aprovando um documento desse, uma blasfêmia dessa contra Nossa Senhora. A corredenção e a mediação universal de Nossa Senhora são doutrinas comuns, aprendidas na igreja, sempre ensinadas na igreja. Desde os primeiros séculos, Santo Irineu disse que Nossa Senhora, causa nostra salutis, causa da nossa salvação. Os santos doutores, São Bernardo, São Ciro de Alexandria, Santo Efrem, tantos outros santos marianos do início da igreja, que louvaram a participação singular de Nossa Senhora no mistério da redenção, como corredentora. Por isso, é lamentável. O que nós faremos hoje, nos opor publicamente, isso que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos nos opor publicamente, queremos fazer obra de reparação ao coração imaculado de Maria, tão ofendido pelas blasfêmias dos homens da igreja. Salve Maria. Bem, pessoal, vocês acabaram de assistir, né? Se não assistiram, repito, né? Eu tô com problema aqui no computador. Se não deu para escutar, vocês acessem ao link que eu vou deixar na descrição do vídeo, tanto desse vídeo quanto do Instagram lá da Capela Santo Atanásio, do Padre François. Vamos lá então. Olha só, esse padre, né? Ele está aparentemente ofendido, está aparentemente revoltado, pede para os fiéis se revoltarem. Mas tem duas questões aí que ele falou que é extremamente importante. A primeira delas é que ele fala, né, que estão a serviço do demônio, a serviço de Satanás. Como que alguém a serviço de Satanás pode ser católico? Deu para compreender? Mas eles se dirigem a eles ainda como católicos, mesmo a serviço de Satanás. E outra coisa, eles mesmos dizem, ele mesmo afirma, perdeu a fé católica. Aí eu pergunto, se um protestante falasse isso a respeito de Nossa Senhora, aliás, que eles falam, né, às vezes até pior, aliás, eu não sei se com tanta perfídia quanto esse pessoal, eu acredito que não. Como que alguém com essas notas, ou seja, servindo a Satanás, perdendo a fé católica, pode ser católico?
Na mente deles podem. Se o próprio Nosso Senhor afirmou que o próprio Satanás quis joelhar São Pedro, mas ele não permitiu. Nosso Senhor Jesus Cristo orou por Pedro, para que ele não caísse, não perdesse a fé, mas pelo contrário, afirmasse os outros, confirmasse os outros na fé. Como, meu Deus do céu? Me explique, Padre David, como que pode isso? Só na sua mente. Só de vocês que trabalham também para o inimigo, trabalham para a mesma estrutura, porque vocês reconhecem. A forma de resistir a tudo isso não é reconhecê-los como legítimas autoridades, é expulsando-as de lá. E pedir a Deus um novo Papa, um Papa verdadeiro. Ele mesmo elencou aí que vários papas sempre afirmaram a corredenção de Nossa Senhora e medianeira de todas as graças. Inclusive ele para no último Papa verdadeiro, que é o Papa Pio XII. E ele fala de documentos, mas não cita nenhum documento dessas falsas autoridades atuais defendendo Nossa Senhora. Se trata realmente de inimigos de Nossa Senhora, inimigos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E você também trabalha para eles. Só que você é pior do que eles, porque você se apresenta contrário a eles, mas trabalha para eles. Você é aliado dele. Você os reconhece como legítimos. E agora, outra coisa que ele falou aí, que não me escapou. Que ele fala, né, mesmo que se um anjo descer e falar coisas anticatólicas, devemos resistir. Isso é mentira, nós não devemos resistir. Eu vou mostrar para vocês a verdadeira passagem das Escrituras, aliás, a passagem das Escrituras que eu acredito que ele quis se referir, e não é assim a passagem das Escrituras. Aí eu pergunto, por que você omitiu a verdade, Padre David? Vamos olhar a verdade, aliás, a passagem das Escrituras que eu penso que ele quis citar. Está aqui. Eu estou diante da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Inclusive, eu já falei sobre essa passagem em vídeos anteriores. Está aqui, ó. Mas ainda quando nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncia um evangelho diferente do que nós vos temos anunciado, seja anátema. Não é resistir, é tratá-los como anátema, porque eles estão anatematizados. Aí aqui a nota sobre o anátema, que ó, seja anátema, isto é, como já outras vezes explicamos, seja maldito, execrável. Que isso significa o nome grego anátema, que os 70 intérpretes substituem ao hebreu herma, e que a igreja adotou da escritura nos seus cânones para significar como aqui significa, ou seja, como nessa passagem significa, São Paulo, que um tal merece ser excomungado, isto é, separado do corpo dos fiéis e condenado a penas eternas. Ou seja, anátema quer dizer excomungado. Por que o padre se recusa a falar essa palavra anátema? Se recusa a afirmar que eles estão excomungados, estão ali submetidos a penas eternas. Por que, padre? Eu faço essa pergunta. Por quê? É a segunda vez que eu vejo alguém falando isso. Recentemente, eu saí de um grupo entre aspas, católicos tradicional. E nesse grupo, teve lá uma discussão, uma controvérsia, envolvendo uma questão lá, e eu me contrapus, né? Eu falei, olha, você afirma, um leigo, né? Era um grupo de leigos. Um leigo afirmou que a igreja não erra, que a fé não é contrária à razão, tal, e que a igreja não é contra a razão. Eu falei, não, você está correto, está certo. Porque o mesmo autor da nossa fé é o autor da nossa razão, que é o próprio Criador, o próprio Deus. Daí eu perguntei para ele, bem, aí eu mostrei para ele, né, aquele documento que foi autorizado pelo falso Papa Francisco, que autoriza uniões ilegítimas, bênçãos
para pares homossexuais, para pares do mesmo sexo. Eu falei, isso não é contra a natureza? E aí, o que é que você me diz? Ele não respondeu. Por quê? Porque se ele respondesse, ele teria que afirmar que não era católico, porque nem um Papa católico, nem uma autoridade católica se opôs às verdades de fé e até mesmo à razão natural. Mas esses falsos papas, todos eles se opõem. Daí, um dos administradores do grupo, que eu não vou falar aqui, falou a mesma coisa que esse padre David Ness falou. Ele disse, olha, mesmo que um anjo desça do céu e fale as coisas contrárias ao Evangelho, não é legítimo. Aí eu lembrei dessa passagem da Escritura e fui pesquisar, né? Fui ver qual é realmente. Aí vi que está a palavra anátema. Aí eu pergunto, esses tradicionalistas, esses conservadores, eles omitem isso aqui de propósito? Qual é a intenção deles? Porque eles se recusam a mostrar para as pessoas a passagem das Escrituras correta. Eles têm medo de as pessoas concluírem que ali se tratam de falsas autoridades que trabalham para os inimigos de Deus? Por quê? Porque eles têm medo de perder todas as suas regalias? Porque a partir do momento que as pessoas começarem a perceber, os fiéis, né, que se tratam de falsas autoridades e que estão sendo enganados por esses sacerdotes que se dizem tradicionalistas, conservadores, e esses influencers, entre aspas, católicos, leigos, eles vão perder a boquinha deles, as suas fontes de renda, os seus lucros. Por quê? Aí eu pergunto, vocês estão a serviço da verdade ou a serviço também de Satanás? A serviço do inimigo de Cristo, de Nosso Senhor? Estão a serviço daqueles que lutam contra Nossa Senhora? Vocês que estão assistindo a esse vídeo, pensem sobre isso. É a segunda vez já que eu vejo pessoa, repito, se recusando, omitindo a palavra anátema. Porque anátema se refere a excomungado, aqueles que merecem a condenação e penas eternas. Não é simplesmente, não, a gente deve resistir. Não, São Paulo não falou para resistir, falou para excomungar. Falou que estão excomungados. Deu para perceber que também eles servem a Satanás? Quando omitem e quando se recusam a afirmar que não são católicos. Como, meu Deus do céu, isso está acontecendo? Aí você que é fiel católico, pense muito nisso. Por isso que no meu documento, aliás, no livreto que eu organizei sobre o Rosário, que eu organizei junto com minha família, eu coloquei lá aquela oração de Nossa Senhora que verdadeiramente ela ensinou aos pastorinhos. E que inclusive até sacerdotes que são tradicionalistas, conservadores, até mesmo entre o meio sede vacante, eles não querem também aceitar essa nota. Eles se recusam a aceitar também essa oração. Por quê? Por quê? Não foi Nossa Senhora que mandou também? Por que essa recusa? Fica essa indagação também. Por que se recusam a aceitar que a verdadeira oração de Nossa Senhora Jesus Cristo ensinou é a seguinte: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Até aí, tudo bem. Essa oração que se reza aí no meio católico comum está correta. É igual os documentos dessa falsa igreja. No início tem alguma coisa de correto ali, mas depois vem o veneno. Aí a segunda parte que é a seguinte: aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Repito, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Só que essa oração, essa jaculatória comum, modernista é a seguinte: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai
todas as almas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Parece que é assim. Eu não resto tanto tempo isso aí que eu não me recordo, mas parece que é assim. Ou seja, todos, ou seja, é o ecumenismo. Todas as religiões, leve todas as almas, os servos de Satanás, leve todos, os satanistas, todas as almas, leve todos para o céu. Não é assim, meu Deus do céu. Nossa Senhora é bem clara, as almas do purgatório. E em relação a nós que estamos orando, a gente pede por nós no início. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Pronto, a gente está orando ali por nós. Então, todo mundo que tiver acesso a essa oração, ela vai rezar por si mesmo também. Depois pede pelas almas do purgatório. Todo mundo, ou seja, mas esse pessoal se recusa, até mesmo entre padres sedevacantistas. Daí eu pergunto, por que essa aversão à oração de Nossa Senhora, que ela mesma ensinou? É isso, pessoal. Estamos em períodos negros. Está aqui Nossa Senhora pisando na cabeça de serpentes. Essa é a imagem do padre François. E o interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, olha só, aqui os comentários do vídeo do padre David Inés. Aqui, ó. Ah, se tivéssemos mais padres assim. Excelente vídeo, padre. A sua bênção. Aí outro aqui, ó, ironizando, ó. Indo contra o sucessor de Pedro? Indo contra a igreja? Olha. Ou seja, eles conseguem ser contra o sucessor de Pedro, porque para eles é um verdadeiro sucessor, e contra a igreja, mas ao mesmo tempo ser católico. Isso é impossível. Para os católicos de verdade, a Virgem Maria Santíssima é corredentora, porque assim quis o Senhor Deus, desde a anunciação do anjo Gabriel. Nossa Senhora aponta para Cristo, não precisa de títulos algum dado pelos homens, tal. Só comentários aqui, ó. Tô gostando da brincadeira, aqui, ó. Roma perdeu a fé. Ainda existe alguma dúvida? Parabéns, reverendo Padre Ness, pela voz firme em defesa da Santíssima Virgem Maria, corredentora do gênero humano. Tá vendo como que esses padres conseguem levar essas pessoas a pensar que um papa pode ser satanista, pode servir ao Satanás, ao demônio, mas ser católico? Porque para eles, Roma, mesmo perdendo a fé, ainda é católica. Tá vendo como essas pessoas, esses padres, levam muitos ao engano? Aqui, ó, falou tudo certo e com propriedade. Meu senhor, confira o que ele falou, leia as Sagradas Escrituras. Tá aqui, pessoal. É isso, eu acredito que deu para passar a mensagem no vídeo. O vídeo ficou um pouco longo. Reflitam sobre o que eu perguntei, né? Repito, né? Pode alguém servir a Satanás, ao demônio, à serpente, seja lá o que for, aos inimigos de Nossa Senhora, os inimigos de Cristo, os inimigos da igreja, e ser católico, quando na verdade católico defende tudo que é de Cristo, é o depósito da fé, é a cátedra da verdade? Pode? E pode alguém, como falei, né? Nesse sentido, você acha correto alguém ser chamado de reconhecer e resistir? Ou reconhecer e confundir? Reconhece as falsas autoridades e confundem aqueles que não querem reconhecê-las como tal. Percebeu que eles também trabalham para os inimigos? Eles servem aos inimigos? Porque, como São Pedro é o chefe da igreja e eles têm esse falso Papa Camaleão como verdadeiro Papa, então eles também servem aos Satanás, servem aos demônios. Essa é a realidade. Não tem como esconder. É uma conclusão lógica, simples. É isso, pessoal. Rezemos verdadeiramente para que muitos se convertam, né? A verdadeira fé católica. Aqueles que têm boa vontade e que realmente o Espírito Santo toque no coração desses padres, para eles enxergarem a verdade, serem verdadeiramente católicos, e que Deus nos dê um verdadeiro Papa para acabar com essa confusão inteira que está aí.
porque senão estaremos sempre sendo enganados, sempre confundidos e por aí vai. É isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo, lembrando sempre do nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. E tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus e até a próxima.